Olá, meu nome é Loreta, eu sou ginecologista e obstetra e a gente está no canal hoje para falar com o Dr. Alessandro Scapinelli, ginecologista também, que é especialista em implantes. Alessandro, eu queria que você se apresentasse, que eu já te pré-apresentei, mas você falasse da sua formação, de onde você fez e o que você faz atualmente e do seu papel com o Dr. Elcimar, gênio magnífico, que a gente adora tanto. Bom, eu sou um apaixonado pela medicina e pela ginecologia. Eu tive uma formação em ginecologia endócrina, né? O meu mestrado foi em risco cardiovascular em pacientes com síndrome de ovário policístico, mas sempre eu gostei muito de uma patologia chamada endometriose, né? Então, além da ginecologia endócrina, eu sempre me especializei nessa parte de videocirurgia. E com o passar do tempo eu me aproximei, acabei conhecendo o Dr. Elcimar e nos últimos anos eu fiquei também com ele e me aprofundei nessa área de implantes hormonais. Muito bem, então a gente vai começar falando sobre implantes em menopausa. Existe no mercado hoje, na sua visão, algum passo, algum tempo para a gente fazer reposição com o implante? Ou você acha que o implante não é um bom caminho para reposição? E se ele é um bom caminho, por que ele seria uma boa opção? Bom, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, é a fase da vida dela que ela tem mais independência, maturidade e autonomia. Tá no auge, né? Tá no auge. Mas a natureza é um pouco injusta com as mulheres, porque apesar disso, essa mulher perde os hormônios dela, que fizeram dela a mulher que ela foi a vida inteira, o jeito de pensar, de amar, de se comportar. Então, a partir do momento que a gente faz uma reposição hormonal, a gente está buscando qualidade de vida e se proteger de doenças relacionadas com o processo de envelhecimento. E o nosso objetivo não é resgatar os níveis hormonais que essa mulher tinha aos 30 anos. Perfeito. O nosso objetivo ele é dar o mínimo possível, com segurança, com responsabilidade, né? Sempre uma prescrição consciente e responsável, para que essa mulher tenha qualidade de vida e se proteja, como eu falei, de doenças relacionadas com o processo de envelhecimento. Quando a gente faz uma reposição hormonal, a gente pode colocar esse hormônio em pílula, por exemplo, e fazer essa reposição pela via oral. A gente pode fazer a reposição hormonal colocando o hormônio em algum veículo de permeação e orientando essa paciente a passar na pele, que seria a via transdérmica. Perfeito. A gente pode fazer o hormônio pela via vaginal. Sim. E a gente pode colocar esse hormônio em alguns tubinhos de silicone que são os implantes. Então isso tem que ficar muito claro. O implante não é nada mágico, o implante é só uma via de administração, né? E dependendo da via de administração, esse hormônio vai agir de uma maneira diferente nessa mulher, né? É uma questão de farmacodinâmica. Então, como foi perguntado, o implante pode ser uma boa opção? Sim, pode ser uma boa opção. Dependendo do tipo de implante, esse hormônio vai ser liberado de uma maneira constante e durante o ano a mulher não vai se preocupar em ter que tomar todo dia. Agora, isso não significa que a melhor via de reposição hormonal seja o implante. Para algumas mulheres pode ser que seja a via oral, para outras pode ser que seja a via vaginal ou a via transdérmica. Então é importante a gente individualizar o tratamento para cada paciente, de modo que a gente possa escolher os melhores hormônios e a melhor via de administração, e sempre prescrevendo com consciência e responsabilidade. Então o professor Vilmar sempre fala disso, que a gente não faz reposição, a gente faz uma suplementação, porque a gente usa doses muito baixas. Então a via oral é super boa para uma paciente que não tem condição socioeconômica, não tem hipertensão e tem um colesterol um pouco alto, não os triglicéridos, o colesterol vai bem, funciona super bem. A transdérmica para aquela paciente hipertensa é a melhor opção. E na minha visão, os implantes são uma opção para qualquer paciente que, como eu, por exemplo, não tenho saco de passar coisa, tomar coisa, eu sou muito desregrada e funciona muito bem. O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas excedem doses.
Então, o que o pessoal acadêmico questiona muito é essa dose que a gente usa no implante, aonde ela foi testada, aonde eu tenho trabalho, aonde eu tenho comprovação. Dessa forma, você consegue refutar esse questionamento? Olha, eu acho que o ponto principal é que o implante nada mais é do que uma via de administração onde são usados hormônios que, de uma maneira clássica, já são utilizados para reposição hormonal. Perfeito. Então eu não estou usando nada de diferente, né? E tem que ficar muito claro que o hormônio protagonista da mulher que está na menopausa é o estradiol. É o primeiro passo. Não... mentira, o pessoal fica falando que é testo, fala por aí. Pois é, tanto é que quando a gente fala de síndrome de deficiência androgênica, a gente só pode considerar essa mulher como deficiente em testosterona, por exemplo, se ela está bem estrogenizada. Perfeito. Existe uma grande confusão, né? A mulher, ela fala que está sem a libido, só que ela está sem a libido porque a vagina dela está atrófica, está ressecada, não tem como ter uma penetração, ela vai ter dor, ela vai sangrar. Então, ela está sem libido porque ela sente dor, não é porque ela está sem testosterona. Então, isso tem que ficar claro e o pessoal faz muita confusão. Tem que ter responsabilidade, tem que conhecer a fisiologia da mulher para a gente fazer a prescrição hormonal. Então, o hormônio protagonista de uma mulher que está na menopausa é o estradiol. E a partir desse raciocínio de quanto eu tenho que dar do estradiol, a gente vai entrar com um pouco de testosterona, sempre na menor dose possível, né? Porque a testosterona é fundamental para a qualidade de sono, né? O sono REM, que é o sono reparador, quem dá é a testosterona. Memória, concentração, foco, humor e a libido também. Mas a libido é multifatorial, né? Envolve relacionamento interpessoal, estressores sociais. Então, a partir dessa consciência e conhecimento da fisiologia, onde que eu prescrevo o protagonista, que é o estrogênio, prescrevo a testosterona e posso e devo prescrever um progestógeno, e existem muitos progestógenos e muitas vias de administração, eu estou fazendo uma prescrição consciente e responsável. Então, a questão dos implantes, obviamente, é uma verdade que a literatura carece um pouco de trabalhos, mas se eu tenho a consciência de que é só uma via de administração e eu estou utilizando os mesmos hormônios que eu já faço pela via vaginal, pela via transdérmica, pela via oral... Que não excedem as doses sanguíneas, né? Porque a gente sempre comprova isso. Perfeito, assim, e assim, a falta de hormônio, ela é ruim, o excesso é pior ainda. Né? O excesso é pior ainda. E assim, o mais importante do que dosagem hormonal é a clínica da paciente. Sim. A gente pede os exames, mas para ver se não está numa dose suprafisiológica, né? Uma dose a mais. Mas se você prescreve com consciência e responsabilidade, não vai estar. A gente vê que os hormônios, quando a gente usa os implantes, os hormônios sempre estão num nível inferior da normalidade, né? E assim, muito se fala dos implantes. Sim, mas por que ninguém questiona a via transdérmica? Quanto se prescreve de creme, de estrogênio, de estradiol, né? Então... E foi a indústria farmacêutica que fez esses trabalhos, né? Sim. E sabe o que eu acho pior ainda? Todos os trabalhos, se você levantar assim, 80% dos trabalhos em menopausa e em reposição ultimamente, usam estrogênio equino. Isso você sabe, todo mundo sabe, que é uma coisa que assim, a gente não precisaria estar usando. E por que na Europa tem tanto trabalho que é desenhado com estrogênio equino? E quem fornece, quem faz o trabalho é a indústria farmacêutica, porque ela vai vender. E não acho isso errado, acho que isso tá certo. Só que quem faz a manipulação é o próprio médico, né? É a gente que pede. Sim. Então, a gente não vai conseguir fazer trabalho. O que a gente consegue fazer é entrar numa unanimidade de conhecimento e não exacerbar conhecimento. Então, a reposição com o implante, eu acho assim, que a gente tem que divulgar mais, a gente tem que ser mais rigoroso e a gente tem que combater as pessoas que vendem que o excesso, que dar testosterona resolve problema de mulher, resolve libido. E é o que eu sempre falo, às vezes você tá com seu marido há 20 anos, você não vai ter mais tesão, o cara faz tudo igual, sempre igual, você sabe como começa, onde termina, não tem uma surpresa, né? E aí você casa com o Brad Pitt. Até o 11º dia você transou com o Brad Pitt em qualquer lugar da sua casa. No 11º você fala assim, é a mesma coisa. Porque a mulher carece de novidade.
Sim, eu sempre falo para as pacientes, a coisa mais importante para a libido é o relacionamento interpessoal, né? Não é a testosterona. Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque vende-se a informação de que se colocar testosterona, ou pior, alguns hormônios androgênicos que têm muitos efeitos colaterais, vai melhorar a libido. Não, é sempre o relacionamento interpessoal e o cenário que essa mulher tá inserida, né? A sensação de bem-estar, né? Sexualidade significa sensação de bem-estar e a sexualidade vai muito além do ato sexual, né? E a gente tem que buscar o equilíbrio e a felicidade. Se não, os transgêneros masculinos seriam as pessoas mais felizes do mundo. Exatamente. E os trabalhos já mostraram que não. Eles têm um aumento da libido no começo, mas depois aquilo estabiliza, né? De uma certa forma. E eu acho que tem muito do comportamento. A mulher, eu sempre brinco que a mulher devia atrair mais. Porque a gente sempre precisa de mais novidade. Mas a gente, por caráter e princípio, a gente não trai. O homem tem muita testo, ele trai muito mais por oportunismo, né? Então, assim, mulher para ter tesão todo dia, que alguém perguntou lá para mim, dá tesão? Qualquer homem novo na vida de uma mulher, bonito, rico, vai dar tesão. Então, a mulher é muito ambiente. Sim. E a mulher precisa ser bem tratada, né? Aquela mulher que não é bem tratada pelo parceiro, ela não vai querer transar com ele. Você pode encher ela de testosterona, já que a gente tá falando abertamente aqui, ela pode até se masturbar mais, mas não vai querer transar. Perfeito. Então a questão é o foco na sexualidade. E sexualidade, o hormônio é importante? É óbvio que é importante, né? E o hormônio mais importante, tanto para a mulher quanto para o parceiro dela, é o estradiol, né? O homem é extremamente dependente da sua parceira do estradiol dela. Então isso tem que ficar muito claro. A gente fica muito chateado com alguns colegas que vendem essa imagem de que a mulher precisa ser perfeita, a mulher não pode de músculo, não pode ter celulite. A gente tem que tomar cuidado com isso daí. O médico, antes de fazer o bem, não pode fazer o mal. É a mensagem mais importante que a gente tem que passar. Exato. O Dr. Glycom, lá da BWS, ele mexe com testo, homens, mulheres, e ele fala isso, que quando você começa a passar muita testo para a mulher, ela começa a perder o gênero. Ela já não lembra uma mulher. E não adianta encher essa mulher de testosterona, ela fica cheia de músculo, ela põe um cabelão, uns cílios enormes, uma boca enorme, mas ela já não lembra uma menina, né? Sim. Como a gente fala. Então, às vezes, as pessoas acham que testo não tem limite. E testo tem limite, né? Quando você começa a pôr testo demais, que efeito colateral essa mulher pode ter? Olha, a primeira coisa é que, assim, embora seja conhecido como um hormônio esteroide, a testo testosterona... base não... A testosterona, ela é um hormônio sexual, né? Todo mundo, quando a gente fala de testosterona, é um hormônio relacionado com a parte genital, com o sexo, com a libido, mas o órgão do nosso corpo que tem mais receptor para testosterona é o coração e o cérebro, são os órgãos, né? Então a testosterona, ela tem um impacto no que a gente vai pensar, na nossa agressividade, no nosso comportamento. Então a partir do momento que a mulher fica com mais testosterona, vai ter efeitos colaterais, né? No cérebro, essa mulher vai ficar mais agressiva. A mulher tem que ter testosterona feminina, ela tem que pensar como mulher. Então, para isso, ela tem que ter uma testosterona feminina. E, além disso, vários efeitos colaterais em relação à pele, cabelo. A gente tem que tomar muito cuidado também o quanto a gente prescreve de testosterona, porque dependendo de alguns efeitos colaterais, eles não vão mais voltar, né? Em relação à voz, em relação a aumento de clitóris. Às vezes a mulher tem uma alopecia androgenética e você não percebe isso e entra com testosterona, ela vai perder muito cabelo, isso pode ser irreversível. Então a mensagem é sempre prescrever o hormônio na menor dose possível, o hormônio de preferência os bioidênticos, né, que a estrutura química é igual que a gente produz. Sim, e sempre ter esse conceito assim, a menor dose possível, né? Acho que a gente tem que fazer o bem, nós somos médicos, os médicos visam a saúde da paciente, né? E aquela paciente que é bem resolvida com ela, nas diversas esferas, sexual, interpessoal, profissional, ela vai estar feliz. Aquela mulher que não está bem resolvida com ela, você pode encher ela de hormônio, que ela não vai melhorar. Não vai melhorar, e você só vai fazer mal para essa paciente. E quando você diz de efeito colateral, eu não sei se já aconteceu com você, às vezes você põe testo no paciente, e a gente tá focando muito na testo, mas a gente fugiu um pouco, né? Mas vamos embora.
Quando você põe testo no paciente, você já teve casos de paciente que aí passa em outro médico, ele dosa, a testo vem mais alta, mas ela não tem efeito colateral. Isso já aconteceu com você? Sim, já aconteceu. Por quê? Porque o hormônio, para cada paciente, vai agir de uma determinada... O receptor. Sim, para cada paciente Sim. ela vai ter uma resposta. Então tem paciente que está com uma testosterona lá embaixo e está cheio de acne, né? Às vezes tem aumento de pilificação. Por quê? Porque existem outros hormônios e outras glândulas envolvidas nisso daí. Então aquela mulher que tem uma hiperatividade da glândula adrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, tem vários hormônios que essa glândula produz que são considerados androgênios, que vão dar muito mais efeito colateral do que uma testosterona bioidêntica. A testosterona bioidêntica, se usada de uma maneira responsável, ela não vai dar muito efeito colateral. Todos esses efeitos relacionados com anabolizante, alteração de voz, de clitóris, de pelo, ou está relacionado com hormônios sintéticos, que são muito potentes, né? Ou está relacionado com uma dose muito alta de testosterona, que não é uma dose feminina. Porque sabe o que acontece? Mulher vem aqui, passa a testa, tô ótima. Aí você tá aqui embaixo, sobe. Aí depois que você sobe, você começa a estabilizar. Quando começa a estabilizar, ela quer voltar aquele mesmo frenesi do início, igual cocaína, né? Então ela vem aqui, preciso pôr pastel. Eu falo, não, mas tá bem, o implante nem venceu ainda. Não, eu quero voltar a ter. E aí você tem que ser muito firme para falar pra mulher assim, não vamos implantar. Porque ela acha que ela sempre vai recuperar aquele início do encantamento. É mais ou menos quando eu era pequena, eu sempre fui automíope. Então no colégio, não enxergava. Aí me mandaram no oftalmo. Quando eu pus os óculos, gente, eu nunca esqueci essa cena. Eu não enxergava mais borrado. Aquele êxtase inicial é aquilo que eu acho que as pessoas sentem. Elas sempre buscam essa fantasia da falsa felicidade. Então eu acho que a gente tem que ser responsável de não prescrever para ganhar dinheiro, de não prescrever para não perder o paciente, porque antes disso vem a nossa responsabilidade na vida do outro. Porque tem coisas que você vai fazer que vão prejudicar ele o resto da vida. Sim. E o paciente, muitas vezes, ele pensa no momento só, né? Só que nós, como médicos, a gente sabe a longo prazo qual que vai ser o efeito do que a gente está fazendo. Então, a gente sempre tem que ouvir o paciente, entender o cenário que essa mulher está inserida, a natureza dela, mas a gente tem a responsabilidade de fazer as coisas de maneira responsável e segura. E a gente sabe até onde que a gente pode ir. Mesmo que desagrade a paciente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque sempre a gente tem que oferecer segurança para os pacientes. E de reposição com implante, o grande problema é que muita gente reclama é do preço que isso tem, o ônus, né, o custo. Na sua visão, apesar de ser um custo alto, esse custo alto, em que ele ganha em benefício às outras vias? Eu acho que mais importante do que falar de preço é falar de valor, né? O que esse implante e essa via que a gente está oferecendo, o que ele vai oferecer para essa paciente? Então, se a gente consegue resgatar a qualidade de vida e proteger essa mulher, e é importantíssimo falar que o implante sozinho não faz nada, né? É importante que essa mulher tenha consciência de que ela precisa ter bons hábitos de vida, e bons hábitos de vida é alimentação adequada e atividade física diária, né? O resultado do implante é direcionado pelos hábitos de vida da paciente. Então, a gente está oferecendo uma via de administração que é extremamente segura, se prescrita de uma maneira responsável, se a mulher entende o cenário que ela está inserida, o que tem que fazer, né? E então, apesar do custo ser maior, eu acho que o benefício para a saúde dessa paciente ele é incomparável, né? E muitas vezes vale a pena o esforço das pacientes em fazer. Eu vou responder da minha visão de mulher. É liberdade. É a liberdade de você poder sair, viajar, não ter que levar remédio. Eu ficava no começo assim meio frustrada, né? Meu marido tem a minha idade. Aí eu passando hormônio, falei, é uma questão de ego, não é uma questão. Então essa liberdade de poder fazer as coisas sem que ter me preocupar, levar remédio, ou se o remédio acabar, onde eu vou comprar, isso para mim me dá uma tranquilidade muito grande. E assim, até pra gente não achar que a gente tem um conflito com o implante,
Mas isso que você falou é fundamental, liberdade, né? Você não ter que pensar que você tem que passar uma medicação. Não conheço uma mulher que gosta de colocar creme dentro da vagina, né? E a maioria, é horrível, imagino que seja horrível. E até os transdérmicos, né, que a gente pede para passar na coxa ou no braço, também as pacientes não gostam. E uma coisa muito importante, quando a gente faz o implante está perto dos vasinhos da gordura. O hormônio já sai do tubinho e já vai para a corrente sanguínea. Quando a gente prescreve outras vias de administração, muito se perde do hormônio, né? Até na pele, se a mulher toma muito sol, e a maioria gosta de tomar sol, tem muita queratina, o hormônio não absorve direito. Então a gente realmente tem bons resultados com o implante, mas é óbvio, primeiro, precisa entender quais são os hormônios que a gente vai prescrever, quem tem que ser o protagonista, né? Eu acho que a gente vai falar depois de gestrinona, mas assim, a gestrinona é um antiestrogênico, você não pode prescrever a gestrinona como protagonista na menopausa. E aí o pessoal fica vendendo a frase de chip da beleza, e eu estou indo contra a fisiologia dessa paciente, eu estou dando um antiestrogênico como protagonista numa fase de menopausa. Por mais que melhore músculo e celulite dessa paciente, você está aumentando o risco de doença cardiovascular dessa paciente. Então você tem que tomar muito cuidado como você vai fazer a reposição e sair desses modismos, né? Eu acho que a medicina, em primeiro lugar, ela é pautada, o alicerce é no nosso comprometimento com a paciente e sempre o princípio de não fazer mal para a paciente. Vou agradecer o Alessandro. Aliás, deixa seu Insta para o pessoal te acompanhar, porque o Alessandro é mais novo que eu, mas ele é um grande conhecedor dessa parte hormonal. A gente sempre conversa, sempre troca figurinha. Então, sempre que você procurar alguém para pôr hormônio, tem que ser alguém que entenda de hormônio. Porque o hormônio não é brincadeira, gente. O hormônio pode fazer bem em grande quantidade a curto prazo, mas a longo prazo isso tem um preço. Então procure gente que tem conhecimento para poder te ajudar. Fala aí, Ale. Loreta, obrigado pelas palavras e o meu Instagram é @Dr. Alessandro Scapinelli. Obrigado.